Deus abençoe a cada brasileiro nos 4 cantos do Brasil, aqueles pais de família que passam 3 dias no meio do mundo viajando para levar o sustento para sua família, né? Aqueles que estão no meio do sol, que nem eu vivo no meio do sol, né? Dando duro, capinando, né? Limpando a roça, né? Para levar o sustento para a minha casa, né? E aquela mãe de família que passa o dia em pé do fogão, né? Certo? Que Deus possa abençoar acampe com seus anjos, né? Que acampe com seus anjos, que dê a benção, que protege o presidente Lula, que traga solução para o Brasil, né? Ninguém vai se espelhar nesses deputados que estão aí do lado do Bolsonaro, tá vendo, querem só vingança, só quer justiça para salvar o Bolsonaro. Não se lembra, né? Não se lembra daquele pai de família, né? Não se lembra que quem botou vocês aí não foi o Bolsonaro, e nem foi o seu partido, ou o povo do seu estado. Preste atenção que o povo está se acordando, que Deus vai acordar o pessoal, né? Vai acordar, né? Porque se o Bolsonaro errou, isso aí é com a justiça, né? Certo? Se ele quisesse bem o Brasil, ele tinha pedido essa tarifa para o Brasil, né? Por troca de liberdade. Porque se ele pediu essa tarifa, porque tem culpa, ele tem culpa, né? Né? Ele tem culpa, né? Se ele pede uma tarifa dessa, se chorar nos pés do presidente dos Estados Unidos, é porque ele tem culpa, né? Não pensa na nação, né? Não pensa no Brasil. Acabei de dizer que o Brasil em cima, sei de quê, né? Ele anda com essa bandeira aí, né? Com essa blusa, eu canso de repetir, né? É debochando, né? Debochando. O choro dele, choro do Bolsonaro, é choro de crocodilo, choro de crocodilo, certo? Choro dele, certo? Ele tá preparado toda hora para dar o bote, certo? Toda hora ele tá preparado para dar o bote, né? Que nem agora, ele deu esse bote aí, trouxe essa tarifa aqui pro Brasil e não pensa. Rapaz disse que ama o Brasil, que se amasse o Brasil ele pedido, não tinha pedido arrego o presidente dos Estados Unidos, né? Já que ele pediu porque ele tem culpa no cartório, né? Certo? Que Deus possa abençoar cada brasileiro, aqueles pais de família que é no meio do sol batalhando para levar o sustento, que nem eu, né? Vivo no meio do sol, sabe? 5 horas da manhã. Muitas vezes eu bebo café, muitas vezes eu não bebo, como aqui é uma rapadura, pé de rapadura, como cheio de farinha. Acaba rolando na minha cabaça d'água, bebo a água até na hora de meio-dia, né? Quando chega 12 horas, o patrão libera o almoço, né? Agradeço muito a Deus. Que Deus possa abençoar o meu patrão, para nunca faltar o almoço pra gente, né? E nunca faltar nós sem o nosso trabalhozinho, né? Nós arrumar nosso dinheirozinho, levar sustento para os nossos filhos, para nossa esposa, né? Certo? E é isso aí, por aí vai, né? Por isso que eu digo que Deus acampe com seus anjos nos 4 cantos do Brasil, que o presidente Lula traga a solução para o Brasil, né? Certo? Eu queria que esses vídeos que vocês comentassem, né? Essa força, né? Eu, eu não tô, eu não tô julgando, né? Que sou eu para julgar, né? Tô julgando, eu tô dizendo o que a gente vê pela televisão, né? Uma parte de deputado aí com a bandeira dos Estados Unidos, né? Torcer, né? Torcer contra o Brasil por um Bolsonaro, né? Não se lembrar, né? Foi botado aí, foi pelo povo, lá no estado de vocês, né? No lugar de estar correndo atrás da solução para o Brasil, está correndo atrás de solução para soltar o Bolsonaro não ir preso,
o Congresso está de recesso, né? Estão de férias, eles foram lá, foram pedir impeachment para tirar o Alexandre de Moraes, ó. A gente pensa que eles estão lá fazendo uma coisa boa pro Brasil, né? Tá, arrumar solução, fazer impeachment para levar o Bolsonaro da cadeia, ó, né? Parece que não pensa, né? Não tem aquele pai de família sofrendo, aquela mãe de família, né? A mãe de família, que sofre mais de tudo. Eu sei que todos os brasileiros vão sofrer, mas que sofre mais de tudo somos nós, que somos a classe baixa, né? Da classe baixa renda que chamam, né? Certo? Vai que vamos sofrer mais de tudinho, né? Todos os brasileiros vão sofrer, mas o que sofre mais de tudo é a nossa classe, que rege no meio do sol, né? A gente vai cada vez mais descendo pro fundo do poço, né? E eles não pensar nisso, né? Os deputados que estão aí do outro lado, que estão aí em Brasília, não pensam nisso, né? É isso aí. Fique com Fique, que Deus abençoe o Brasil, né? Porque tem muita coisa que a gente fica triste, né? Como é que a pessoa ganha? A pessoa ganha para representar o povo, e no caso vai representar o atual, o ex-presidente, né? Que ele não tem nada de santinho, né? Tá nem aí pra nação, tá nem aí pra nação. Porque o cara que pensa na nação carente, né? No Brasil, vai fazer um papelão desse não, pedir a tarifa pro Brasil não, pedir arrego o presidente dos Estados Unidos pro Brasil não, né? Tá correndo atrás do, né? Dando aquela força, né? Dando aquela força que é pro pessoal gostar, e rapaz, aí tá certo, né? Mas não, é o contrário. Ele quer se salvar. Não tá nem para aqueles ali que estão sofrendo, não. Ele quer se salvar, né? Ele se salvando é o que ele quer. E quem quiser se lascar, que se lasque, né? Tá nem aí para a nação, né? Ele quer se salvar, tá nem aí, né? Não pensa, acabar muita coisa ele faz, o Bolsonaro, e gente que vai para as coisas de Deus. Aí eu vou fazer essa pergunta no ar, onde foi que Deus, vocês já viram Deus judiar com os filhos dele? Deus, Deus anda pedindo coisa ruim pro Brasil. Deus repartiu o Brasil bem no meio, que nem o Bolsonaro fez. Não, Deus mandou fechar o Congresso. Não, Deus, nosso Pai poderoso, ele dividiu a bandeira que é para andar só aqueles que andam que é brasileiro, só aqueles que andam com a bandeira do Brasil. Quiser ver que é brasileiro, não. Deus quer os seus filhos tudo perto dele, ó, certo? Tudo unido, nosso Pai amado, né? Não adianta, não adianta a pessoa ir para as coisas de Deus e não deixar Deus morar no seu coração, fazer aquilo que Deus permite, né? Assim você lê a passagem de Jó, né? O apóstolo Paulo, né? A passagem de Daniel, passagem de João, né? A passagem de Elias, né? Moisés. Agora, se eles não lerem essas passagens aí, né? É por isso que faz o que faz, quem não lê essas passagens, né? Pega a Bíblia e já lê essas passagens que eu estou dizendo. Jó, João, Isaac, Daniel, Elias, Zaqueu,
né? É o apóstolo Paulo. Você pode, e continua para frente. Por aí vai. Você pode pegar a sua Bíblia e ler esses capítulos que eu estou dizendo aqui. Que aí Deus vai morar no seu coração. Mas enquanto vocês estão lendo aí essa Bíblia aí, a Bíblia de vocês, a passagem de Jonas, né? E Jonas, ele era um servo de Deus, né? Jonas era um servo de Deus, mas ele respeitou as coisas de Deus. Deus mandou ele ir para um lugar e ele fugiu. Ele pagou um preço, né? Foi para o deserto, ele plantou uma planta, adorava mais a planta do que Deus, né? Tá escrito aí, você pode pegar a sua Bíblia e ler. E Jonas, ele nunca quis cumprir as coisas de Deus. É por isso que eu digo que vocês estão lendo, o Marcenário lê, essa Bíblia aí que ele está lendo aí, é a passagem de Jonas, né? Mas ele pagou um preço alto, certo? É Jonas, né? Agora, se você quer ver Deus morar no seu coração, lê esses outros versículos, né? Jó, Jonas, Jonas não, Daniel, Elias, Zaqueu, Jacó. Aí sim, você começar a ler essas passagens aí tudinho, se você ler só um capítulo de João, pronto, você já sente a diferença, que Deus vai morar no seu coração, ó, né? Mas se você está lendo essa passagem aí de né? A passagem de, de Jonas, aí você nunca vai entrar num acordo, né? Que Deus não quer ver os seus filhos, né? Deus não quer ver os seus filhos abandonados, não. Né? Deus nunca rasgou a bandeira do Brasil. Deus nunca mandou fechar a corte, nunca desejou a morte de seu ninguém, né? Ele morreu por nós, nosso Pai amado. Ele morreu por nós, derramou seu sangue na cruz por nós, lavou nossos pecados, né? Derramou seu sangue, o Pai amado, derramou seu sangue por nós. Botaram aquela coroa de espinho na cabeça dele, né? E a gente tem que pensar no amor de Deus, né? Deus, ele não quer ver os seus filhos desunidos, não, né? Nosso Pai amado, né? Nosso Papai amado, que só Ele que dá tudo de bom a nós, abasta a nossa saúde, né? Abasta a nossa saúde, né? E os caminhos para a gente andar, né? Jesus é meu pastor, nada me faltará, né? Andei noite escura, pense nisso, ó. Andei noite escura, atrás da paz, certo? Quem tem paz tem união, e quem tem união tem paz, né? Presta atenção, né? Jesus é meu pastor, nada me faltará, né? E aonde está dois, Deus está no meio, está presente, né? Certo? Lê mais um versículozinho da palavra de Deus, né? A passagem de João ou mesmo de Jó, que você vai sentir diferença, né? Que Deus ama os seus filhos, tá de braço aberto esperando por nós, ó. Aquele que, aquele que faz o bem, já está escrito, fazer o bem só tem a ganhar, né? Por isso que eu digo que Deus abençoe, né? Abençoe os quatro cantos do Brasil, que Deus possa abençoar, dar muita saúde ao presidente Lula, para trazer solução para o Brasil. Deus abençoe. Até o próximo vídeo que eu fizer. Comente, compartilhe, dê essa força no canal do Pula, né? Acho que é o Pula do Ceará. É o canal. Depois eu vou. Comente, compartilhe, né? E é isso aí, por aí vai. Jesus é meu pastor, nada me faltará. Fui.